Então, vamos continuar o texto. A gente parou no acabou o intervalo, agora vamos continuar aqui. Comentários, pronto. Então vamos lá. O irmão Glauco continuou falando, né? Continuou a conversar com eles e falou que participando das reuniões caridosas de intercâmbio com os sofredores desencarnados, o nosso amigo Teofrasto aprende a aquilatar o valor do amor. Percebe a não violência poderosa do amor. O resultado dos fluidos magnéticos manipulados pelos sentimentos dos que os orientam. E, acima de tudo, a magia sublime da presença do Cristo, pelos laços do intercâmbio através da oração. Então, por que ele está falando isso aqui? Porque os poderes de manipular os fluidos eram iguais, só que eles usam a não violência e o amor e a oração com a presença do Cristo. Então, ao mesmo poder que eles têm, que o Teofrasto usava lá para violência, para vingança, ele coloca que ele estava vendo, que ele estava podendo aprende a aquilatar o valor do amor. Ele estava percebendo isso tudo, estava sendo ensinado. Ele agora tem constatado no serviço entre as duas esferas da vida o resultado da excelência da fraternidade e a eficiência dos métodos da caridade cristã. Ele era inteligente, então ele fala de apurado senso de observação e profunda acuidade mental. Ele compreende que nos utilizamos das mesmas técnicas, algumas das quais lhe são familiares, usando as mesmas expressões de energia aplicadas, porém, com finalidades amplas e diferentes das suas, abastecendo-nos nas fontes do amor divino. E diante dessas novas descobertas, realizadas pelo seu espírito, ávido agora de paz íntima, modifica-se-lhe o panorama mental e altera-se-lhe a visão da realidade. Agora já experimenta a sede da libertação. Embora reconheça a necessidade do tributo pesado do ressarcimento que os seus atos, ora, lhe impõem. Porque ele sabe muito bem que tem a lei, né? A lei do causa e efeito, e ele mexeu com isso tudo. A consciência da verdade oferece ao ser a consciência lúcida. O erro já não lhe empana o raciocínio, e o espírito não mais se conforma com engodos nem aceita ilusões. Impõe-se a si mesmo o imposto do resgate como impositivo do próprio êxito. Sente que não merece felicidade desonesta e está atuída à base da astúcia, o que representaria impedimento à paz. Aí ele vai dar um exemplo interessante que ele fala: quando abrimos pequeno orifício num obstáculo que nos impede a visão, desdobra-se exuberante o campo largo dos acontecimentos. Assim são os nossos atos. Produzem orifícios nas paredes das dificuldades. Uma ação negativa dirigida contra alguém talvez não lhe produza danos imediatamente. Aquele, no entanto, que foi nossa vítima, pode tomar o petardo e atirá-lo mais adiante, ferindo quantos se lhe encontrem ao alcance. Uma agressão de qualquer natureza faz-se antecipar da vibração selvagem do ódio, da ira, da perversão, que envolve o que lhe cai nas malhas, predispondo a reação compatível ao atentado, que venha a experimentar. Vamos estar mostrando aqui bem como é que funciona né, a vibração de uma ação negativa, né, uma agressão. Também assim atua um gesto nobre, pensamento elevado e a palavra edificante. Socorrendo alguém que está à mercê da ignorância ou sob a constituição do desespero, quanto produz a ele de futuro em paz e alegria, cheio de esperança e ânimo, deve-se ao Senhor da vida, certamente, e também àquele alguém que lhe ofertou o socorro recebido. Então, quando fazemos o bem, também é a mesma coisa. O plano de socorro da caridade também exterioriza energia envolvente que permeia o ser a quem objetiva. E quando o ato o alcança, eis que ele já está investido da reserva favorável ao registro e aceitação da oferta de amor. Glaucus elucidou que os processos, aí o Miranda volta a contar que ele elucidou que os processos de desobsessão aos diversos membros da família Soares nos exigiriam ainda larga faixa de labor por algum tempo, de forma a doarmos um auxílio mais eficiente. Aí ele vai continuar falando. O Glaucus, ante a aflição de alguém, costumamos interrogar: parecem-nos injustos os sofrimentos de pessoas
que se enobrecem pelo trabalho e que alçam voo às regiões do amor. Apresentam-se-nos como indébitos ou severamente fortes os tributos de dor a que muitos são convocados, quando estão em renovação na esfera de trabalhos edificantes. Espíritos em santificação surgem-nos carregados de contínuas provas e elas nos parecem demasiadas. Então, geralmente as pessoas perguntam, está fazendo tanto bem, né? E ainda continua, que cada vez sofre mais, né? Todos esses espíritos, porém, rogaram a oportunidade do resgate no passado, quando se acreditavam capazes. Nem sempre, todavia, quando solicitaram, possuíam as necessárias resistência para produzi-los. Vindo as aflições somente agora, quando amam e servem, produzem e ajudam, dispõem do largo patrimônio do amor e da resignação, do conhecimento e da esperança para diminuir-lhes o peso do fardo. A prova chega quando o aluno realizou o curso, como consequência natural para a verificação da aprendizagem na seleção dos mais aptos e valorosos. Noutros casos, porém, a enfermidade e a dor são medidas preventivas impeditivas de danos maiores na economia do progresso. O próprio amor, após examinar os recursos e possibilidades de determinados pacientes da alma, aprofundando neles a observação demorada e comprovando-lhes o pouco aproveitamento das lições da reencarnação, com os agravantes dos planos maléficos que acalentam, impossibilita-os de caírem em danos mais graves, comprometimentos mais ásperos para eles mesmos, resolvendo que, por enquanto, para a melhora das suas aquisições, só a doença, o agravamento do seu estado, ensejando desse modo, enquanto presos ao leito, tempo de meditar e transformar ideias, de buscar o pensamento divino e renovar-se. Então a gente sabe muito bem que muitas doenças vêm para que a gente pare, ó, para você refletir. Vamos ver o que está acontecendo aí, faz uma revisão na vida e às vezes está te impedindo que você se comprometa com outros, né? Ele, no caso, ele fala com agravantes de plano maléficos, mas que a pessoa possa comprometer mais aquela reencarnação. Então, algumas vezes, nós ficamos doentes para dar um alerta aí, né? Diante dos sofredores deste ou daquele jaez, não nos apressemos em revelações aventureiras quanto às suas causas, para não corrermos o perigo de errar. Em toda e qualquer situação, valorizemos a bênção do resgate e submetamos-nos tranquilos ao impositivo da lei. Pacientes a rebeldes de tal monta que o melhor medicamento para a saúde deles é a continuação do sofrimento em que se encontra. Quanto mais rebelde, mais fica ali preso, né? Esclarecidos e seguros de que tudo obedece à planificação superior, sejamos o irmão da caridade, do amor, da compaixão, e envolvamos os sofredores que nos buscam nos tecidos da nossa prece e dos nossos sentimentos bons. A lei a todos nos alcançará. Predisponhamos-nos pelo bem para o momento do nosso exame, na abençoada Escola do Progresso. Então, despedindo-se, o amorável benfeitor deixou-nos em esfera de paz e raciocínios preciosos, que nos capacitariam a entender com segurança e em profundidade os acontecimentos futuros, bem como a logicar com valor em torno das ocorrências passadas, tranquilizando-nos com as revelações sobre a justiça e o sublime amor. Só um minutinho, que eu estou achando que nós começamos. Tá. Então, agora eu vou fazer trazer uma referência aqui. É. Então, ele é do livro Testemunho de Chico Xavier. O livro é da Sueli Caldas Schubert. Em 1948, em carta destinada ao amigo Vantuil de Freitas, então presidente da FEB, o Chico fala sobre a dificuldade do trabalho na seara do Cristo. Nós já comentamos esse textinho uma vez num desses estudos, mas nunca não custa a gente recordar. Então ele falava que o Emmanuel falou: começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se, diz o amigo Emmanuel, nosso Emmanuel, para designar uma tarefa cristã. Então o texto vai dizer: muitos começam deslumbrados, espalham entusiasmo e alegria, vão aceitando tarefas e compromissos.
A princípio, produzem muito. São promessas e esperanças para os que acolhem e orientam. Com o tempo, surgem os primeiros obstáculos. Surgem os apelos do mundo e parecem fascinantes. Prosseguir torna-se difícil. Uma certa desilusão começa a surgir. Já não há mais a mesma alegria na execução das atividades. O entusiasmo arrefecido transmuda-se em cansaço, em desinteresse ou tédio. Outros interesses aparecem e, vagarosamente, desviam-no do labor doutrinário. Alguns, porém, permanecem, vão arrostando os obstáculos, vencendo o desânimo e os apelos do mundo e encontrando cada vez maiores motivações para prosseguir. Para estes, o trabalho torna-se alegria. Conviver com os companheiros, a melhor festa. E, embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, vão se dando ao trabalho, vencendo a tudo e a todos, através da persistência e da disciplina que se impõe. Aos poucos fazem-se respeitados. E nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chegar ao fim é crucificar-se. Só os que chegaram sabem no imo da alma o significado profundo e real das palavras de Emmanuel. E tem aqui um outro livrinho, um outro trechinho que vai colocar sobre a frase que a gente fala, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, ou seja, mais a gente sofre, que aí é um ditado conhecido. Então, no livro Pão Nosso, o Emmanuel Chico Xavier, no texto número 60, chama Lógica da Providência. Então, o texto começa com uma citação de Paulo, que é: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. É a mesma coisa. Quanto mais a pessoa vai se, né, dedicando, a tarefa cristã está em Hebreus 10, 32. Então vem o texto. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Enquanto isso, os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e o remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Se após aprender a ver com o Espírito Eterno, é que a vida lhes só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe de ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, fechando aqui o nosso texto. Agora estamos com um tempinho maior para poder fazer o comentário. Então, aqui foi menor o texto, só que também tinham duas referências, né? Então, vimos aqui que ele está falando que no caso, agora o Teofrasto está vendo o mesmo método que ele usava, né? Mesmo tipo de manipulação de energia, só que está toda para o bem. Então, ó, é o modo de você manipular, porque os fluidos existem, estão no fluido cósmico universal, e eles são usados tanto para o bem quanto para o mal. Então, na hora que você vibra e canaliza isso com as orações e com o amor, tudo, ele vai se transformando, vai envolvendo a pessoa. E aí aquela historinha que foi um negócio abrir um buraco, ver, né? E mandar o petardo
para a pessoa, você, de acordo com o que você manda, a pessoa recebe, e a mesma coisa. Nós aqui, né, por exemplo, não estamos no plano espiritual, mas temos a mesma facilidade de enviar vibrações para as pessoas. Então, tudo que a gente fala, você está pensando na pessoa com raiva, você já está enviando, está envolvendo aquela pessoa. Só que assim, está jogando para lá e está tá voltando para você. Uma das coisas que eles falaram lá que eu achei interessante, foi assim, olha, o nosso passado é tão terrível que a gente não estava pisando, andando na sujeira, não, a gente estava andando no piche, que é muito pior de sair. O piche, para tirar, a gente ainda vai ter muito tempo para poder soltar isso. Então, lá é o Bueno que fala isso. Então, assim, nós temos esse registro na gente e nós temos que estar sempre como vamos ficar vigiando, como coloca aqui também, nós já comentamos a história de entender que é espírito, né? E eles só deixam, quer dizer, no caso, a gente chega nessa situação de ter que conviver com essas dores, com isso tudo, porque agora nós estamos mais fortes, porque temos esses conhecimentos. E aí, nossos atos, como falou aqui, eles vão produzir orifício nas paredes das dificuldades. Achei muito interessante, né? Então, tanto a ação negativa quanto a ação do gesto nobre, eles vão ter essas consequências. E nós estamos respondendo por ela, né? Que é cada semeadura, você vai colher depois, cada semeou, você vai colher tudo que você estava semeando. Então, daqui, eu acho que o que tinha de comentar era só isso. Agora vocês vão falando aí. Deixa eu voltar aqui para tirar o. Vai comendo. Penso, será que esse tédio, né, que o Teofrasto já está sentindo, será que ele já criou consciência da quantidade de débitos que ele vai ter que resgatar? Será que também ele já tem essa consciência? Ou ele ainda não despertou a consciência dele para isso? Foi Eu aqui fiquei que com tem, essa não, porque dúvida. eu já estou lendo o capítulo que vem e está falando isso. Eu pensei que estava nesse capítulo, então não está, né? Que ele fica até receoso, ele está temeroso. Não foi que não, né? Hum, Que a gente falou. Não foi nesse capítulo, não. também não estou lembrando. Não, aqui eu A acho que a parte. gente. Nós já comentamos alguma coisa no capítulo da semana passada, e no próximo, que eu também já estou adiantando para não ficar muita coisa para fazer semana que vem, o próximo ele também já vai começar a pensar bem nisso, porque o que acontece? Ele sabe muito bem qual é a lei, né? Então, mas aqui tem um momento que fala que ele vai voltar e que ele vai voltar com. Que ele sabe que ele vai voltar com. Não é com dor, Filho dá da a entender. Henriette. Mostra que ele já sabe que vai Uhum. voltar com a. Tendo que passar por uma Como coisa filho. dolorosa. Tem alguma colocação aqui assim. Então, assim, mas ele não sabe o quê. Tanto que ele estava, lembra do discurso, no diálogo dele? Ah, mas e eu? Eu sei qual é a lei. Então, o que vai acontecer comigo? Aí ele coloca, mas sim, eles Uhum. colocaram que ele vai nascer, ele vai ser filho dela. Agora, não mostra se ele vai ser uma pessoa com toda, porque pela quantidade de coisas que ela fez, ele tem tudo para nascer com alguma deficiência, né? O perispírito É, dele está mais do que afetado. Mas é o que eles colocam aqui, que a é, gente não a tem que densidade ficar. de prestígio. E da gente fala assim, a gente não tem que ficar imaginando, né? Que a gente fica imaginando que vai acontecer isso, aquilo, né? Não temos que, olha, fala aqui, quer ver? Que a gente fica imaginando o que vai chegar para a pessoa. Ah, a pessoa está sofrendo hoje em dia, então deve ter sido péssimo, né? Ah, já deve ter sido uma pessoa que hoje em dia tem que pagar, né? Aí ele fala aqui, diante dos sofredores, deste ou daquele jaez, não nos apressemos em revelações aventureiras quanto às suas causas, para não corrermos o período de errar. Nós não temos que ficar julgando, avaliando se alguém está agora numa situação ruim, é porque, por exemplo, vê uma pessoa na rua pedindo, né, dormindo na rua, assim, você deve ter sido rico, não ajudou ninguém. Lógico que isso vem na nossa mente. A gente sem querer vai pensar assim. Só que não, Cabe a nós pode, julgar, né? então, mas pode ser, mas também pode não ser. Então não tem nada que ficar Não julgando, sei. né? Condenar, tá indo? Que às vezes Vai até a ver o pessoa Espírito pensa, pediu essa prova, às vezes né? a pessoa até Não pensa, não vou dar necessariamente nada, não, porque ele para tem que valer. passar por isso para poder ver se na próxima ele não faz igual. Então não é isso, nós não temos que ficar julgando nada. Mas que é uma das consequências da semeadura. Como pode ser também que ele está ali demonstrando a sua resignação, para mostrar para as pessoas que tem que ter paciência, coisa e tal. Nós não sabemos, mas que tudo isso pode ter acontecido com a gente, que nós já podemos estar com os pés cheios de piche e a gente não sabe, e que a gente tem condições de pelo menos entender. O que é muito bom que a gente consegue com a doutrina é que a gente consegue entender. Aí você não fica com essa revolta, né? Eu estou doente, por que eu estou doente? Reclamando.
A gente sempre sabe que tem alguma razão. Então a gente não é aquele negócio, ah, Deus é que sabe. Não é assim, gente. Isso é muito diferente de deixar tudo na mão de Deus. Porque, primeiro, que Deus não tem nem mão. E segundo, que não é Deus que faz nada para você se você não criou aquilo. Você que vai se salvar, você vai criar sua vida, seu futuro. Precisa de criar agora, no presente, para você transformar, porque tudo é a gente que cria. De que maneira? Quanto mais amor a gente for, baseado no que já aprendemos com Jesus, que é o nosso mestre aí, que teve que vir depois de não sei quantos milênios, porque o povo não aprendia sozinho, então ele, mesmo tendo lá, vindo lá o pessoal de capela, né, e os hebreus com Deus único, não estavam aprendendo. Jesus veio, trouxe a mensagem, também está passando quase 2.000 anos, porque Israel morreu com 33 anos, então ainda falta um bocadinho para dar 2.000 anos, e ele trouxe a mensagem que nós temos aí na mão para que a gente, pelo menos, olha, eu estou com dúvida aqui, vou lá e olho. Agora, depende da gente. A conexão é nossa, a vibração é nossa, a captação da energia é nossa. Então, se você está com esses conhecimentos todos na mão, só tem como fazer alguma coisa. Faça o seu futuro melhor, porque é o presente que vai mandar. O futuro só depende agora. Agora, o que passou? Ah, o que passou, nós temos aí os regalos. Então, por isso que quando aparece uma coisa, a gente tem que estar ela fala, nada acontece por acaso. Se veio, né? De repente. Congelou aí. Oi, oi. Nossa, Oi. Falou para você? Congelou? Não, Eu estava congelado não aqui. congelou, não. Aqui não. tá todo Aqui mundo também não. quietinho. Para mim parou tudo. Tá até entrando aqui pelo celular. Então, aí a gente está com essa. Até botar aí, porque qualquer coisa eu falo por esse. Deixa eu tirar o som. Para mim tá normal, só uma imagem normal. Para mim também, Su. Vamos ver se não vai dar eco. Não. Então, deixei aqui do lado, porque qualquer coisa eu falo por ali. Então, a gente, só para também, que já está na hora, então vamos ter que fechar daqui a pouco, só para a gente fechar o raciocínio. Então, você vai, aí ele coloca que a gente não tem que ficar pensando por que que aquela pessoa está assim, né? Agora, em toda e qualquer situação, valorizemos a bênção do resgate e submetamos tranquilos aos impositivos da lei. Então, não adianta ficar rebelde, porque quanto mais rebelde, ele fala, o melhor medicamento é continuar o sofrimento que se encontra. É o caso que vai acontecer com esse senhor Matheus aí, que foi parar no hospital, né? Que a gente já leu, e que ele. Já lemos isso? Vai ser no próximo, já nem sei mais. Sei que a gente leu que ele foi para o hospital, né? E ele vai. E o que vai acontecer é que ele vai piorar mais, porque é uma pessoa que tem essa aí, tem essa raivinha nele, né? Bom, estão ouvindo? Tá. Vamos lá, alguém fala mais porque minha conexão está estável aí. Agora é com vocês, alguns minutos. Achei uma frase interessante, né, que fala, depois do curso vem a prova, né? Então, né, se a prova chega para a gente é porque a gente já passou pela matéria, então a gente já tem o conhecimento para aplicar, né? Aí só depende de nós. Eu achei interessante essa frase, né? De aplicar na nossa vida, né? Essa questão né, do curso e da prova, né? Nosso dia a dia. Quando ele fala de consciência, que a consciência nos leva à reparação, que é uma oportunidade de resgate, eu achei legal quando ele fala que, em vindo a doença e a dor, isso nos ensina e nos evita danos maiores. Quer dizer, é como se fosse um freio, né? Para a gente pensar no amor, para a gente não fazer mal para o outro, para a gente não ter ódio, não ter ira, não ter agressividade. É claro que nem todo mundo que adoece entende isso, mas quando a gente já tem consciência, a gente é capaz de refletir sobre isso, né? E nos ajuda a frear realmente. Eu achei bem bacana quando ele resgata isso no texto. Para mim foi bem forte, né? Porque a gente sofre o tempo inteiro, a gente está bem, de repente a gente está mal. A gente não está doente, de repente a gente adoece, né?
e pode nos levar a várias coisas na nossa consciência. Achei bem bacana isso. Só isso. Isso foi a fala até do comentário, né? O comentário do Vitor, quando ele falou que é aquele, quando o espírito toma consciência, ele vai tentar fazer aquela reparação, mas não está no texto. Toma consciência daquilo que ele fez, ele se sente impulsionado a fazer a reparação dos danos. Quando ele toma a consciência, né? Porque senão ele pode ficar a vida inteira se achando certo, porque tu vê que no começo do texto falou que ainda estava achando que ele era vítima. Então, no comecinho aqui que o Glaucio vai falar, ele coloca aqui, ó. Ele, mas ele está A lá com consciência ódio. não despertou, né, do Teofrade. Exatamente. A consciência dele não despertou, né? Ele tinha que sair desse ciclo vicioso. Ele fala, tem sido hóspede e ele agora está com meditação profunda com arrependimento. Mas ele ainda fica pensando que ele era vítima, tinha sido vítima. Ainda ele não está tão convencido, entendeu? Mas, de qualquer maneira, já está bem aberto, está mais dócil, né? Dóceis o que as coisas estão falando. O que eu acho legal é que ele dá os exemplos, né, no texto, dá o exemplo dos casos, né, dos personagens reais, né? Mas são exemplos para nós. A gente aprende através deles, né? Exato. É bem bacana isso. É Daí o gostoso. estudo, né? Como a Mas Carlinha falou, como é importante, como é bom para nós, né? É isso aí. só com esses exemplos práticos aí do dia a dia. E aí, por isso que ele fala que o Theo pode ser, qualquer um de nós podia ter levado, ficado no caminho dele. Porque todo mundo, né? É aquele caso, aquela parte do espírito que nós estávamos falando, da matéria, que a matéria tomando conta, na mente, né? Quem sabe que é a mente que está com todos aqueles registros de milênios atrás, qualquer um pode ter esse caminho. Agora, nós temos a grande bênção de estar, que aí coloca ali também que já temos a doutrina para nos clarear tudo, né? Porque no caso é a doutrina espírita, e aí para clarear bem mesmo é a doutrina espírita, que os outros, de acordo com cada um com a sua doutrina, né? Sua crença, muitos não explicam isso. Então, você vai ter essa consciência, tanto da dor, quanto também você entender que você tem essa reparação, né, que você tem que ter, e que você tem que aguentar firme. Porque, no caso nosso, além de tudo, a gente tem que vigiar nossa conduta para mostrar a doutrina e o evangelho. Tem uma teoria, mas nós temos que ser o exemplo do que a gente pensa, já que a gente, né? Então, no máximo esforço para tentar acompanhar o que a gente pensa. Porque a gente pensa assim, né? A gente sabe que esse é o jeito certo, mas no fundo a gente tropeça que a gente dá lá com aqueles hábitos milenares e a gente não consegue mudar rapidamente, mas a gente tem vontade. Então, o nosso esforço é estar sempre pensando em trabalhar com esses conceitos que a gente tem. Já a teoria, eu quero falar, a teoria é fácil. Na prática, além da É gente ter que show. ficar vigilante, como eu te coloco, nós também estamos sendo vigiados. Então, assim, pelo menos no momento que a gente está fazendo as coisas, eles também percebem, né? Quem é que tem lá uma chaga, né? Profunda. Aquele ali, tá vendo como é que ele é egoísta? Principalmente quem vem escutar. E até porque o Isso. exemplo é tudo, que palavras o vento leva, né? E se você não tiver a sua vida com exemplos para dar para eles e mostrar para eles que é aquilo que você realmente acredita que você está fazendo, não vale muito a pena, porque eles vão rir, né? E vamos ver Vão para É que a que eu vou rir famosa e fazer. falar frase, assim, né? como é que você quer me consertar se você está É, todo errado? Não é É a não? você está famosa fazendo frase, ué, errado aí, você não né? é espírita? Hã? É a famosa frase, você não é espírita, por que você está fazendo Exatamente. isso? Mas tem a famosa frase do Raul Teixeira também, que é para ser espírito não é para qualquer um, é para quem aguenta, porque a doutrina espírita te mostra o que é a realidade. Agora você está vendo, e aí você fica naquela de. Ah, mas aí vamos usar um pouquinho da matéria agora. Você é mais matéria agora do que espírito. E é o pior que não podemos, a gente sempre lembra que não podemos ficar com culpa. Nós temos a responsabilidade dessa transformação. Só que assim, se a gente errou, outra pessoa caiu, levanta e vamos embora. Todo ralado, todo machucado. Vamos embora. Nós não podemos nem parar, nem desistir e nem ficar com culpa. Porque nós temos esse amparo. Por que a gente tem tudo isso para poder crescer? Porque nós sabemos que nós estamos protegidos. E isso é o básico da nossa existência. Temos a proteção de vários, tem o nosso mentor, tem os protetores da casa, tem aí as outras que você vai pedindo ajuda, é a Maria de Nazaré, Jesus aí, santo, para quem gosta de né,
se dá bem com algum santo que já está pedindo há muitos anos, a pessoa tem recursos do quê? Da oração e dessa convicção, porque com a oração e com a convicção a gente consegue fazer a ligação. Por isso que é religião, a gente vai estar na religiosidade. Vamos seguir o caminho de conectar. E no momento que a gente conecta, a gente está direto, aquela lá, lançou a energia positiva, eles devolvem, porque é uma questão de vibração, gente. No primeiro livro que a gente estudou, Miranda falou, se a gente soubesse que o mundo é feito de ressonância, nossos pensamentos e nossos atos seriam outros. É tudo ressonância, vai para lá e volta. É assim que funciona o Por isso, universo inteiro. com certeza. Por isso a importância da religiosidade. Por quê? Quando você é religioso, quando você, sabe, muda algumas coisas, mas a intenção é sempre fazer o bem, não é verdade? Sempre Exato. fazer o bem. Então não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, sabe, judeu, o que for, não importa. O que Até ateu. importa é a caridade, é a tentativa que você tem de se melhorar moralmente, né? E isso é que importa para todo mundo, né? Então, eu acho que o importante quando você tem filhos e quando você cria e forma para netos é dar a eles noção de religiosidade, porque quem tem religiosidade tem conexão com Deus, tem conexão com Jesus, tem conexão com a espiritualidade, tem conexão com os santos e tem conexão com os apóstolos, que na verdade todos eles levam o quê? A fazer o bem, a querer, né? Sempre se dar o melhor em tudo. Então, eu lembro que o João, lembro quando a gente fez o GES 1, o João falava sempre assim: a gente não pode tentar mudar a religião de ninguém, né? A gente informa, mas se eles tiverem pelo menos uma religião, já é meio caminho andado. Lembra que o João falava isso para gente na informação? Porque é isso. Toda religião eu não posso entender, porque, na verdade, o fulano é isso, a religião é boa. O que acontece é que são as pessoas que praticam que começam a distorcer as coisas, na verdade. Mas se tiver religiosidade desde criança, provavelmente vai ser um adulto de bem, entendeu? Eu sinceramente acho isso. Independente da religião que estiver seguindo. Ou tem gente que não tem nem religião e são pessoas puras, são pessoas felizes, santas, que fazem o bem, que praticam muito mais caridade do que espíritas, do que católicos, do que evangélicos, né? De qualquer pessoa que tem uma religião que fala que é praticante dela, né? Tem um pedacinho que fala aqui isso, agora que você está E agora no falando, finalzinho, isso quando você falou, estava falando as isso, pessoas, né? Que a quando a pessoa gente começa a espiritualidade, aí vai com tanta gana, vai lá, faz tudo, 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 né? Mas tem aquelas pessoas que começam com tranquilidade, vão fazendo um curso, vão fazendo outro, vão começando, e aí vão se apaixonando tanto, que aí você faz um curso hoje, outro curso amanhã, e eu não sei se acontece com vocês. Aconteceu comigo que eu tô sempre começando a fazer mais um, aí meu filho fala assim, de novo? Mais um? Você está ficando santa, hein? Você vai de novo lá. Você vai aonde? Você vai lá no Arteleza. Você vai morar lá, não? Tá morando lá agora? Entendeu? É muito engraçado. Marido, não é? Vai morar lá agora, né? Porque aí você vai na segunda, vai na terça, e vai na quinta, e vai na sexta. Ué, vai morar lá agora? Não, filho, não vou morar, não. Vou me reabastecer de energias. a gente vai para poder recarregar a bateria, né? Aqui um pedacinho que a Bia está falando do negócio do Teofrasto, ele fala que sim, que ele estava receoso com os dispositivos da lei, foi nesse capítulo mesmo que ele fala. E aí o negócio do exemplo também, a gente tem que fazer o seguinte, nós já não estamos falando para a pessoa, vai, aguenta, você vai passar nessa prova e você vai se melhorar, e assim, como é que a gente pode pedir que o outro aguente bem a prova, né? Com firmeza, você está passando para o espírito que vai encarnar, se você no caso ali, o Petitinga e o Miranda que estão encarnados, eles não falavam muito, não. O Petitinga fala bastante, porque ele era o dirigente. Você vê que o Miranda ele fica só olhando e anotando. Mas o Petitinga já era um evangelizador lá e tudo. Mas só que assim, eles ficam
tem que dar o exemplo. Então, por isso que a gente tem que pegar, né, a abnegação, resignação, suas palavras, olhar sempre tudo que nos acontece com esse olhar de se não fui eu que provoquei nessa existência, como tem lá no Evangelho, tem a causa da aflição nessa existência, tem a causa anterior da aflição. Então, como nada acontece por acaso, a gente tem que seguir em frente. Sempre com fé, com esperança, em dias melhores, ter certeza que está protegido e no sentido de só sempre, como a Denise falou, o importante é a gente se modificar para se melhorar e fazer o bem para o próximo. É você primeiro com você mesmo. Se você não estiver se modificando também, não adianta nada ficar entrando numa de ficar achando que é um sofrido, que é um infeliz. Não, você está sabendo que você está crescendo, está se esforçando para se melhorar, e aí é o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que ele faz para se melhorar, para essa transformação moral, e também fazer para o próximo, fazer sempre para ajudar o próximo. Ser útil, né? Sempre sendo útil, fazendo bem para o próximo. Daí não interessa se tem religião, se não tem. Se a pessoa está nesse caminho aí, seja lá onde ela está frequentando, ela está sendo bem conduzida, né? Tá conduzida bem. Falta 1 minuto e pouco. Vamos lá, Carlinha. Fecha aí nosso estudo com a oração. Vamos agradecer mais um estudo maravilhoso como o nosso. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudos, de esclarecimentos da sua doutrina, para a nossa vida, as nossas lutas diárias. Obrigada, Jesus, porque nós podemos compreender minimamente os teus ensinamentos, que possamos colocá-los em prática, Jesus. Que nós tenhamos forças para seguir esse roteiro que o Senhor nos enviou. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos Graças a terminando Deus. mais Fiquem em um paz. dia, mais Papai uma do céu noite. proteja todos nós. Faltam 4 Paz de Cristo. capítulos só, hein? São 16. Nós já faltam 4 capítulos. Em um mês a gente termina esse livro. Vamos passar para o segundo livro. Boa Filho, Tá noite, certo. meninas. boa noite. Boa Beijo para todos. Até a próxima semana. Noite. Beijo. Obrigada pelo estudo maravilhoso. Mais uma Bom, vez. Obrigada a vocês pela A companhia. participação de todos aqui que a gente consegue colocar Hoje eu tirei então para escutar. Qualquer coisa a gente vai se falando pelo No particular. Zap. Beijo para todos. Tchau. Boa noite. Boa